Sim, estamos aqui. Estamos. E vamos transmitir ao vivo aqui no Instagram também. Perfeito, ótimo. Que ótima notícia. Bom, professores, então, podemos iniciar? Sim, Podemos, claro. sim, podemos, sim. Perfeito. Se vocês puderem já compartilhar aqui na tela. Pessoal, também aproveitando, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos aqui online, então pode escrever aqui no chat que em breve o professor vai tirar todas as dúvidas. Então, obrigada a participação de todos. Professores, excelente aula para vocês. Obrigado, Isabela. Obrigado pela introdução. Isabela. Obrigado vocês pela Nobel, pela parceria, pelo convite para nós estarmos aqui hoje. Boa noite, pessoal. É estranho para a gente dar essa aula sem ninguém falando, né? É mais complicado. Mas vamos tentar participar. Como a Isabela falou, mandar uma pergunta. Fiquem à vontade conosco. Vocês estão entre amigos. A gente está aqui para bater um papo sobre cirurgia guiada, mostrar essa nova parte dinâmica, né? Na realidade, a gente conversa entre nós que algumas descobertas e criações, algumas inovações, né, que vêm acrescentar. Não necessariamente no ramo da odontologia, mas claro, no nosso caso, sim, que são game changers, né, que mudam as nossas vidas, mudam a forma como a gente trabalha, como a gente pensa, como a gente vive. Para todos nós aqui nessa sala hoje, não tem dúvida que o maior game changer foi a descoberta da osseointegração e a consequente criação dos implantes pelo professor Brånemark. E nada vai superar isso. Mas atualmente a gente também pode fazer uma lista entre os itens que a gente pensa fazerem parte disso. Então, por exemplo, o LPRF, que encaixou como uma luva na nossa filosofia de trabalho. O CAD-CAM, que eu nem sei como é que a gente trabalhava antes, sem escaneamento e fresadora, né? A osteodensificação. A osteodensificação, com certeza. Seria um outro fator que veio modificar a nossa forma de trabalhar e conseguir melhores resultados com os implantes e mesmo com os levantamentos de seio realizados de forma indireta. Sim. E por último, né, não menos importante, pelo contrário, a cirurgia navegada, né, que realmente é algo extremamente inovador que uma vez que você faz, nunca mais quer fazer diferente. E que é o assunto nosso de hoje. Então, Vamos lá. Nós queríamos dar alguns insights dessa nova técnica, dessa nova forma de trabalhar. Bom, inicialmente, por que a gente gostaria de fazer uma cirurgia guiada, seja ela estática ou seja ela dinâmica? Em resumo, que a gente não precisa ficar falando isso, todos que estão aqui sabem disso, é para o melhor posicionamento tridimensional do nosso implante. Melhor não, a gente sempre foca no perfeito para conseguir o top, né? Então, o objetivo é o perfeito posicionamento tridimensional do nosso implante, ou seja, tanto de forma horizontal quanto vertical. E por que esse posicionamento tridimensional é tão importante assim? Bom, segundo da RIS em 2017, então briguem com eles se não concordarem, a gente só está passando a literatura, por um motivo estético. Porque a gente, controlando na posição estética perfeita, na posição tridimensional perfeita, nós não temos que nos preocupar com um dente longo ou um dente curto. A gente tem a possibilidade de mexer no nosso contorno, no nosso perfil de emergência, para que a prótese final fique na altura exata que ela deve ficar. Esse é um ponto. A manutenção de papilas é outro ponto. Todas as vezes que a gente aproxima um implante do dente natural, um espaço menor que 1,5 mm, a tendência é que a gente perca o osso e perca o suporte para a papila. Exato, perfeito, sim. Até mesmo o orifício de parafusamento, se for pensar nesse sentido, né? Claro. Que sair na vestibular. É. Bom, a oclusão, porque como a gente já sabe, né? A força mais fácil de um implante carregar é a força axial, no seu próprio longo eixo. Então, nenhuma melhor posição do que essa, principalmente em reabilitações posteriores. Estabilidade de tecidos, tanto tecido mole quanto tecido duro. Isso aqui a gente fala de estabilidade a longo prazo dos tecidos periimplantares, justamente por um motivo, né, de possibilitar uma melhor higiene oral. Isso é ponto pacífico também na literatura. Um implante muito bem posicionado facilita a higiene oral. A gente não tem aqueles... O próprio contorno da restauração, né? Exatamente. É bem fazer um perfil de emergência sensacional. É claro, a gente também quer fazer uma cirurgia guiada de forma convencional ou forma navegada, para que a gente evite injúrias, né? Injúrias a tecidos nobres adjacentes, como o nervo,
assoalho semimaxilar, forame incisivo, ou até mesmo a dentes e implantes, né, adjacentes. E é claro, aí briguem com o Daíse quanto vocês quiserem, mas a nossa opinião é compartilhada, né? Para que a prótese seja aparafusada. E aí, se a gente for entrar nesse mérito... A questão no meu entender, é bem simples. Todos os sistemas de prótese, tanto parafusada como cimentada, eles funcionam. Isso é fato. Então, ambos podem ser realizados. O que você tem que escolher é o tipo de complicação que você pode ter. Normalmente, as próteses parafusadas, elas têm mais complicações técnicas, mecânicas, que é fratura de parafuso, soltura, alguma coisa nesse sentido. Já as próteses cimentadas, segundo a literatura, a maior incidência de complicações são biológicas, que é perda óssea, perimplantite, e muito disso relacionado com a dificuldade de limpar o excesso de cimento. Como nós procuramos entender que é muito mais fácil tratar as complicações mecânicas, então nós só trabalhamos com próteses parafusadas. Sim. Mas o que eu gosto mesmo é dessa imagem. Essa imagem eu acho que traduz tudo aquilo que nós gostaríamos de passar nessa aula. É ter um perfil emergente, com esse volume de tecido mole, com essa estabilidade dos tecidos ao redor. E isso eu quero dizer, como o Franco estava dizendo, não só o posicionamento no sentido horizontal, mas o posicionamento no sentido vertical. Esse implante estar na profundidade correta para que eu consiga esse sulco periplantar, que ao mesmo tempo que pode me permitir uma saída do implante, um perfil emergente bem suave, que fácil de ser mantido, uma estética extremamente favorável, ele me dá essa estabilidade dos tecidos ao redor. E quando a gente fala em posicionamento de implante, que parece ser uma coisa extremamente antiga, não é um tema novo, uma coisa tão simples, e na verdade não é. Quantos implantes vocês conhecem como esse do incisivo lateral? Aquela paciente que já fez um implante e não está satisfeita e me procurou, na verdade, na época, até para fazer um enxerto de tecido mole. E quando nós começamos a trabalhar esse caso, eu logo percebi que, além de ter um dente mais longo, eu tinha uma outra complicação aqui. Eu tinha um implante que estava esteticamente inadequado pelo seu posicionamento vestibular e pelo tanto que estava superficial. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas esse implante foi removido, foi refeito um implante, e interessante que 16 anos após, na verdade esse caso já tem mais de 16 anos, essa foto está um pouquinho desatualizada, mas com 16 anos após, eu tenho hoje um perfil, uma restauração esteticamente bem harmônica com os dentes naturais. Eu tenho um posicionamento de tecido mole que me permite confundir essa região com o mesmo posicionamento que eu tenho ao redor dos dentes naturais, e eu tenho uma estabilidade que pode ser mostrada na radiografia dos tecidos ósseos periimplantares, que é fantástica. É como se esse implante tivesse sido feito na semana passada. Sim. Mas, na verdade, ele já tem 16 anos. Então, é justamente sobre isso. Mas, Malaguti, naquela época, você não tinha uma máquina como essa. Não tinha. Só que hoje eu tenho um recurso que me permite fazer isso de uma forma mais precisa e previsível, digamos assim. Bom, mas a gente, como você já adiantou, né? A gente nem sempre usou o X-Guide. E na verdade, existem formas diferentes de se fazer um implante esteticamente, num posicionamento de um implante. Todos os caminhos chegam a Roma, né? A gente pode chegar de várias formas, ser mais confortável ou menos confortável. Exatamente. O que te deixa mais confortável e o que te deixa, às vezes, mais ansioso para se ver o resultado final. É bem por aí. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma cirurgia mão livre nossa. Que foi feita por nós. Foi feita por nós. Mas, mesmo quando era mão livre, a gente já tinha um toque especial, né? Nós vamos ver isso agora. Então, veja, um caso aparentemente muito simples, né? Nós temos 83 em posição, canino descido inferior direito. E, normalmente, esses casos são muito fáceis, né? Porque, o dente vai sair fácil, a raiz já foi reabsorvida, tem osso pra caramba, porque ela vai reabsorvendo com o tempo, né, de forma lenta, então há formação óssea, mas quando a gente olha a radiografia, a gente vê que o caso não é tão simples assim.
as raízes do 42 e do 44 estão convergentes justamente na região onde o implante vai passar. Aí tem gente que já fala, mas é fácil, coloca um implante curto. Mas às vezes aquele implante curto não pode ser feito carga imediata. Uma paciente de 20 anos de idade ficar sem dente na região anterior, mesmo que seja inferior, não é a melhor hipótese, né? Então a gente sempre tenta o melhor para os nossos pacientes. Foi então que a gente começa então, a planejar esse caso a partir, na época, do Nobel Clinician, hoje chamado de DTX, que é o software de planejamento de implantes da Nobel. A gente usa ele basicamente para tudo, né? Aí eu estou recortando a imagem do Daikon e nessa parte é muito interessante que eu estou selecionando o dente. Toda a parte vermelha é a seleção do dente para que ele seja extraído na tomografia. Então vejam, o tridimensional agora, não no bidimensional, mas o 3D, eu consigo extrair e ver o que vai sobrar de osso, o que vai sobrar de alvéolo, qual vai ser o tamanho desse enxerto, se ele vai ser necessário ou não. E daí para frente eu consigo então planejar o implante. Aí vocês vão ver que eu tinha colocado um Nobel Active, mas na realidade a gente acabou colocando um Replace, vocês vão ver o caso. E aí vocês podem falar, pô, mas ela não é guiada, ela não é navegada, para que fez isso? Justamente para que a gente tivesse ao menos uma ideia, uma referência. Por exemplo, esse calombinho aqui no rebordo do osso, então se a gente tivesse qualquer referência de entrada da broca para que nos pudesse guiar inicialmente. Essa cirurgia foi feita à mão livre, mas na verdade nós lançamos mão de uma tecnologia que na época é o que existia de melhor, e o Franco pôde nos dar uma posição falando assim, você tem que encostar a broca aqui. Se você encostar a broca aqui, você consegue passar esse implante entre esses dois ápices dos dentes vizinhos, com a distância de meio milímetro de cada um, como vocês vão ver o resultado final. E é lógico que a gente suou até a alma. Mas fomos fazendo. Então, foi essa referência que a gente usou. Depois de extrair o dente, vejam que o alvéolo é exatamente igual ao da tomografia após o dente ser a simulação da extração. E nós fomos a cada passo radiografando. Então, broca inicial, a broca de 3.5 do Replace, a instalação do implante. Chegamos ele um pouquinho mais, instalamos o componente provisório e aí depois da carga imediata. Mas para fazer isso, obrigatoriamente, um investimento é necessário. Radiografia digital, porque Deus me livre de ficar fazendo radiografia revelando, né? Não faz sentido, a cirurgia vai demorar anos. E é claro que ninguém quer isso também, porque é completamente insalubre ficar tomando radiação o tempo inteiro, tanto o paciente quanto os profissionais envolvidos, né? Não é interessante de forma alguma. Mas assim foi feito, nós fizemos a carga imediata com o próprio dente da paciente, capturamos ele, fizemos um enxerto de tecido mole e é isso. 3 meses depois, esse era o aspecto do nosso perfil periimplantar, bastante aceitável, né? A gente está pronto então para finalizar. Finalizamos com a prótese com pilar em zircônia e a coroa IMEX parafusada. Então, essa imagem é bem interessante. Você veja que tem o implante tem 3,5, então dá de se pensar que tem 0,75 de cada lado. Nas raízes está extremamente bem posicionada, a mesma distância de uma raiz da outra, mas é uma cirurgia de um risco maior. Quer dizer, tudo é possível, isso que nós estamos deixando claro. Mas isso não é confortável de ser feito. Exatamente. Mas eu consigo. Nós conseguimos. Não é problema. E quantas pessoas conseguem? Aquela história, né? Eu chego e vou dirigir minha moto no circuito. Será que eu vou cair? Será que eu vou empinar? O que será que vai acontecer? Quantas pessoas conseguem? Então a gente tem que nivelar todo mundo. 8 anos depois, que essa foto também está desatualizada, 8 anos depois, esse é o aspecto que a gente tem. Esse caso já deve ter 9, 10. Bom, tirando a cirurgia à mão livre, nós temos 3 opções de como nos guiar para chegar àquele caminho. E a gente faz essa analogia com os mapas, desde o mais antigo até o mais atual. Vejam que naquele mapa antigo, se a gente abrir aquele guia 4 rodas, que meu pai gosta de dar o exemplo, né, aqueles mapas antigos, e você for planejar o seu caminho, você vai conseguir chegar no seu destino. Vai conseguir chegar. Só que com menos informações no tempo. Então, o mapa analógico seria, então, a nossa guia estática convencional, laboratorial. E é verdade, esse caso foi feito há mais de 25 anos. E na época, nós planejamos, a gente tinha um espaço para que eu pudesse passar esse implante.
Primeiro que naquela época não tinha os implantes curtos. Vamos começar falando por aí. Esses implantes são da Nobel, são implantes de standard, e esse implante foi passado atrás do nervo alveolar inferior, porque nós vimos na tomografia que existia uma possibilidade. Então, era a única chance que eu tinha. E nem se falava também em transposição do nervo. Gente, esse caso tem 25, 27 anos, ele deve estar completando. E como que a gente pôde fazer isso? Eu fiz uma guia, nós fizemos a tomografia, fizemos todas as referências dessa guia, então eu tinha a posição da guia, na tomografia, que eu poderia entrar naquela região. Essa cirurgia foi feita pelo Jean Scarce por mim, e na época isso foi tão inovador, foi tão ousado, digamos assim, que foi publicado no livro do Scarce, no último capítulo. Mas lógico que isso foi uma aventura, não é um caso para se fazer a todo momento. Não recomendado. E eu vou confessar a vocês, eu transpirei tanto nessa cirurgia, com medo de pegar o nervo alveolar inferior, que eu cheguei a molhar o meu cinto. Não é molhar a calça nem a camisa, molhei o cinto. E depois que nós terminamos a instalação desses implantes, a primeira coisa, você corre lá, vamos fazer outra tomografia para a gente ver onde está. E isso é o que vocês estão vendo depois do caso pronto. Mas as guias também, vamos dizer, essas primeiras guias que eu usei durante muitos e muitos anos, elas, com o tempo, elas foram evoluindo. E nós fomos melhorando a nossa forma de trabalhar. E por último, o último guia que eu utilizei já eram os guias fresados. Ou seja, antes de nós iniciarmos o caso, o Franco fazia o escaneamento desse paciente. Depois, nós, no modelo, escaneava o modelo, nós cortávamos os dentes do modelo, e aí ele fresava essa guia com 2 aletas presas no dente vizinho. A guia já vinha na tonalidade, no formato final, que seria esse guia, o meu provisório. Então, esse é o caso em questão. Nós removemos esses incisivos inferiores. Após a remoção, nós passamos esses implantes e colocamos cilindros temporais, e tudo foi baseado nessa guia que o Franco fresou. E essa mesma guia que me deu o posicionamento desses implantes se transformou num provisório imediato. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu uni a minha guia para fazer a minha temporização imediata. E depois, então, o caso foi moldado, nós confeccionamos aqui uma prótese fixa implante suportada. Os 2 incisivos laterais eram os dentes pilares, os implantes pilares, e os 2 pônticos na região dos incisivos centrais. E aqui o caso já finalizado. Esse foi o último momento que eu trabalhei com essas guias estáticas. Bom, então a gente já entendeu que o mapa seria aquela guia laboratorial de acetato, de acrílico, enfim. Como está na foto. Exatamente, a guia convencional, né? Não computadorizada, analógica, completamente analógica. Agora, nós também podemos usar, não um mapa para chegar em algum lugar, a gente pode usar aquele GPS que a gente comprava a parte do carro, lembra daquilo? TomTom, Garmin, a gente pode usar ele. Já é melhor do que o mapa, porque a gente tem distância, a gente tem várias rotas que a gente pode seguir, ele mesmo calcula essas rotas. Nós temos a informação leve, talvez um pouco de informação de trânsito, algum bloqueio, não 100% em tempo real, mas nós temos. Não tem, ele é gravado. Mas alguns ainda tinham uma internetzinha aí no lugar. Nós temos também pelo menos um ETA, né, um tempo que a gente vai chegar no nosso destino, enfim, algumas informações a mais interessantes. Eu posso fazer um adendo aqui, até antecipando uma coisa que o Franco vai falar. Você vai falar assim, qual que é a diferença disso, por exemplo? Essa cirurgia com a guia, essa primeira guia que eu mostrei, ela dava o ponto de inserção do implante, aonde ele ia sair. Mas você não tinha exatamente a certeza de onde você estava perfurando dentro do leito ósseo. Então, essa é só uma colocação que daqui a pouco vai fazer mais sentido. Bom, essa cirurgia estática, guiada estática, pode ser dividida em dentro suportada, que é a mais interessante delas pela literatura. É mais precisa. A mais precisa, né? Muco suportada, ósseo suportada, que é a pior delas, e até a pino suportada também é o especial. Mas, enfim, esse é um vídeo da própria Nobel, que a gente mostra a utilização da guia estática convencional, então computadorizada, perdão,
em que ele faz a fresagem apenas de 1.5. Isso também é uma hipótese, né? Tem muitos casos que a guiada não cabe ela inteira, né? Totalmente guiada. Apesar de a gente poder fazer um implante completamente guiado, mas às vezes as anilhas não cabem. E aí ele faz a primeira perfuração e segue as perfurações que foram feitas e a instalação do implante sem guia, a instalação convencional. E isso tem um motivo também em relação à refrigeração. Também. Que é um dos pontos que a gente vai falar a seguir. É que nós vamos mostrar para vocês, que é um ponto crítico desse tipo de planejamento. Então vamos pensar um pouquinho. Realmente, segundo a literatura aqui, a cirurgia guiada estática é a forma mais econômica de obter um posicionamento ósseo dos implantes. É verdade. E por que a gente fala ósseo? Justamente pelo que meu pai acabou de falar para vocês. Na guia convencional, a gente também tem um ponto de entrada onde ela vai ficar em relação à coroa final do nosso paciente. Mas nós não temos o posicionamento ósseo que tem na computadorizada, né? Então é a forma mais econômica de obter isso. Por exemplo, esse caso que está na tela foi um caso feito por nós. E está super estável, tranquilo, sem problema algum. Vejam a quantidade de osso que tem na vestibular, na cervical desse implante. Mas, com certeza, se a gente tivesse feito uma cirurgia navegada com X-Guide nessa época, nós angularíamos mais o implante ou teríamos feito um implante mais curto para que ele não saísse o ápice do envelope ósseo, sem dúvida. É a forma cirúrgica mais rápida de instalação de implante é pela cirurgia guiada convencional. Também não há dúvida disso. A possibilidade de cirurgia sem retalho. Sim, há a possibilidade de cirurgia sem retalho. Ela já tem as informações, né, travadas na guia. Mas existe um tempo de confecção da guia cirúrgica. Mesmo que você tenha impressora, fresadora, in-house, né, dentro da sua clínica, ainda assim há um tempo de confecção dessa guia que não é tão rápido. Ainda mais se você vai pedir isso em laboratório. Porque uma das propagandas do X-Guide é real, é que é o same day surgery, né? O paciente chega com seus exames, você já planeja, faz a tomografia e já pode operar no mesmo dia. Isso é real, é verdade. Ele não precisa de nada além, como a gente precisa de uma cirurgia guiada, de um guia cirúrgico para fazer essa guiada estática. Nós também temos que entender, e só não entende isso quem nunca fez. Quem está aqui já fez, pode se manifestar aí no chat, gente, que a guia estática pode não adaptar, é real, ou até fraturar. Isso acontece, talvez é a pior problema que pode acontecer na cirurgia guiada estática, mas isso acaba com a cirurgia. Com certeza, como meu pai já adiantou, também tem a redução da irrigação, não é verdade? Porque as brocas, a irrigação não chega lá no final da broca. Mas existem brocas que têm irrigação interna. Sim, existem. Mas será que é a mesma irrigação? Restrição de abertura da boca por aquela velhinha que mal te dá oi quando entra no seu consultório. Vocês sabem, conhece ela, né? Como é que vai fazer um segundo molar naquela senhora que mal abre a boca? Você vai colocar um trambolho na boca dela, que é uma guia cirúrgica nova. Além disso, não só o problema da guia cirúrgica, mas tem que lembrar que as brocas são maiores. São mais longas. As brocas são mais longas. Eu acredito que isso é uma restrição grave e adaptação e fratura da guia é outro problema crítico, extremamente crítico, porque se ela não adapta ou ela fratura, você está... Acabou a cirurgia. Ali você está a mão livre. Que é um dos problemas que a gente vai relatar agora. Intolerância a ROG simultâneos, eu acho que eu relatei isso por causa da literatura, mas aí eu já acho meio bobagem, sendo bem honesto. Porque se você faz flapless, independente se você está fazendo até mão livre, tem gente que é louco, né? Mas está usando o X-Guide também, mesma coisa. Não tem como fazer flapless e ROG ao mesmo tempo. Então, independente da modalidade. A ausência de informações em tempo real sobre os tecidos... Isso quer dizer o seguinte, o nosso planejamento está travado naquele computador que a gente fez nosso plano de tratamento. Ótimo. Se a guia se adaptar ou não fraturar, beleza. A gente não precisa de informação em tempo real sobre os tecidos. Se tudo correr muito bem. Agora, qualquer outra opção, a gente está na mão. Visto que a ausência de informações em tempo real sobre os tecidos leva à impossibilidade de avaliação da precisão antes ou durante a cirurgia. Então, ou seja, a gente só vai saber se deu certo quando remover a guia cirúrgica. E se houver, que é o que a gente acabou de falar, a qualquer problema de adaptação,
de fratura ou qualquer mudança de opinião, de objetivo por parte do cirurgião, é impossível alterar o planejamento durante a cirurgia. Algo que é plenamente possível com o X-Guide. Você está travado. Está travado. É aquilo. Aí, se não for aquilo, vai ser a mão livre. Agora, a gente também tem a evolução do mapa, a evolução do TomTom, do Garmin, que é o Waze. Então, pensem vocês aí, quem não gosta de evolução na realidade, né? Quem não gosta de ter o último celular, quem não gosta de usar o Waze na realidade, quem aqui não, que a gente faz essa pergunta quando está em auditório, pessoal, em congresso, quem aqui não usou o Waze para vir para cá hoje, né? Mas vocês estão em casa, né? Então provavelmente ninguém usou. Mas imagine quem não usou o Waze ou o Uber, né? Que só existe por causa disso, essa semana, por exemplo. Agora imagine que eu conte a vocês que existe um software ou um hardware, né, um equipamento que consegue sim nos levar de um ponto ao outro de forma confortável, nos mostrando de forma pré-planejada, nos mostrando todas as rotas possíveis e imagináveis. E de repente essa rota talvez seja a única possível de ser realizada. Mas que durante todo o trajeto está nos mostrando tudo o que acontece em tempo real. Você está vendo aonde a sua broca está entrando em tempo real. Imaginem isso, qualquer percalço, qualquer policial aí, qualquer outro Wazer, qualquer coisa, ele está te avisando. Então isso é possível. E é isso que o X-Guide faz. Então imaginem aí, a gente está com a broca no nosso paciente e o planejamento já foi feito e agora a gente tem nessa cruz, né, nesse X, nós temos toda a informação. Quanto a gente está descendo com a broca, qual que é a articulação que a gente está. Em 3 dimensões nós estamos vendo todos os cortes aqui, ela passando em tempo real. Ou seja, é como se eu brinco, a gente virou Superman, né? Nós criamos visão nós agora temos visão de raio-x. A gente enxerga na tela o que o raio-x nos mostraria em tempo real sobre os tecidos dos nossos pacientes. Vamos fazer um caso juntos. Essa paciente, isso é um caso simples, não é nada de excepcional. É aquela paciente que nos procura para nós fazermos, ela tinha uma genesia do premolar inferior direito do 45, ela tinha um descido, e no nosso planejamento inicial nós mostramos que o tamanho médio distal era diferente dos dentes do lado oposto, que o ideal, se ela, pela exigência que ela tinha, é que fosse feito então a remoção e um tratamento ortodôntico, para que o espaço fosse o mesmo, e aí ela ficou indecisa, isso passou um ano, e nesse período até o Franco, numa nova vinda dela, fez até uma simulação do que seria esse dente um pouquinho maior em relação ao lado contralateral. É porque ela tinha uma exigência em relação a esse dente inimaginável. O que ela não tinha exigência em relação ao sorriso dela, que não é legal, vocês puderam ver aí na foto anterior, ela tinha em relação a esse dente. Então a gente propôs para ela diversas formas de fazer. A gente pode fazer extrair esse tecido, fazer um tracionamento ortodôntico, mesializar os 2 molares, diminuir esse espaço. Ela não queria por causa de custo. Não, então tudo bem. Então vamos aumentar um pouquinho esse primeiro molar, esse 46 para mesial, com uma pecinha de cerâmica, e vamos fazer um pré-molar do tamanho ideal, porque aí a gente consegue dividir esse espaço para trás e jogar o problema para trás. Não, eu também não quero por causa de custo. Bom, então tudo bem. Dá para fazer um pré-molar grande, te serve? Aí eu fiz uma simulação para ver para ela. E isso se passou praticamente um ano. Passou muito tempo. E até que, então, em 2020... Ela veio em 2020. Em 2021, nós fizemos, então, um sepultamento, fizemos um enxerto, que isso daqui era muito tecido gorduroso, aí ela engravidou, e aí quando foi em 2022 que ela voltou. E aí sim, Franco. E aí que ela deu sorte, porque tinha acabado de chegar o X-Guide, então a gente já fez, uma das primeiras cirurgias foi nela, né? Para fazer, então vamos lá, gente, o passo a passo do X-Guide é o seguinte, não é nada demais. Isso que vocês estão vendo na tela é o X-Clip. Ele é uma ferramenta essencial que faz parte do X-Guide. Na verdade, ele é uma moldeirinha parcial de plástico, né, bem pequenininha, de 2 a 3 dentes, que vem com material termoplástico dentro. Quando esse material termoplástico é
esquentado a 70 graus, ele se torna aquecido, perdão, gente. Nossa, que horror, né? Aquecido a 70 graus, ele se torna moldável. E aí a gente molda os dentes contralaterais, sempre o contralateral, porque senão você não tem espaço para colocar a broca, obviamente. Então, contralateral do mesmo arco do nosso paciente. A gente molda isso para que ele clique e ele vai segurar o fiduciário. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Quando a gente vira esse clipe, nós temos as informações burocráticas, né, referências da empresa, e também temos 3 esferas metálicas. Essas 3 esferas metálicas aparecem na tomografia, obrigatoriamente devem aparecer inteiras na tomografia, para que faça então a correlação entre a boca e a tomografia do paciente. É elas que fazem isso de forma precisa. Portanto, o X-Clip faz a correlação dessa boca e o suporte fiduciário a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí você pode perguntar isso, nossa, mas então já acabou. Porque o que eu mais tenho é caso daquela senhora que veio fazer o implante, mas já passou em 50 dentistas, já tem tomografia, quer economizar e não vai fazer outra tomografia. Então não tem jeito que eu preciso de fazer a tomografia com X-Clip, é verdade? Não. O Wang e seus colaboradores avaliaram isso em 2022. Existem 2 formas de fazer o registro da tomografia em relação boca-tomografia. A primeira, e a mais precisa teoricamente, seria o uso do X-Clip. E a segunda chama Feature Point Based Registration, que é sem o X-Clip. A gente faz baseado em pontos iguais na boca do paciente e na tomografia. Agora, é claro, quando avaliado em um estudo, a acurácia do método com o X-Clip é significativamente melhor do que sem o X-Clip. Muito pelos erros de registro na tomografia e na boca do paciente. Imagine o seguinte, que a gente tem com uma sonda que chama X-Mark, né? Uma sonda, a gente vai lá e seleciona a fóssula oclusal do 36, por exemplo, e na boca. E depois, na tomografia, eu tenho que selecionar exatamente aquele mesmo ponto. E assim, no mínimo 3 pontos distintos. É claro que é impossível, em profundidade, em largura e tal, selecionar exatamente os mesmos pontos. Nós somos humanos, não é verdade? Então, o X-Clip foi feito para isso, então ele realmente é mais preciso. Mas nada que não possa ser feito, inclusive, nós colocamos um caso na aula para vocês verem como é possível. O segundo passo é um passo dispensável, que é obter o STL. Que fique claro aqui. É interessante. Que fique claro aqui, o X-Guide não exige a presença do STL para que faça a cirurgia, mas a gente recomenda fortemente. Por quê? Caso você não faça baseado nos princípios de planejamento reverso, que não mudam nada na implantodontia, né? Não muda porque você está fazendo um X-Guide, você está fazendo uma cirurgia à mão livre, super cara, super top, só que é mão livre. Então não vale a pena, não tem sentido. Os princípios de planejamento reverso não mudam. A gente tem que planejar a partir da prótese final. Então a gente obtém o STL inicial e obtém o STL do enceramento final. É claro que há softwares que já podem fazer isso, não precisa fazer o enceramento físico, né? O próprio DTX da Nobel também já faz isso, só que ainda sem os pontos de contato oclusais. Então é algo que o DTX Lab, que vem mais para frente, vai corrigir, mas aí já é alguma coisa assim, já é possível da gente correlacionar melhor. Bom, com o X-Clip pelo menos em mãos, a gente vai fazer então a nossa tomografia. Aí você fala, putz, mas então tem que comprar um tomógrafo junto. Não necessariamente. Nós mesmos aqui na clínica não temos tomógrafo, não temos. E todos os casos são feitos com o X-Guide. Nós treinamos as nossas clínicas radiológicas de referência para que fizesse a tomografia da forma correta. E a gente ainda manda de vez em quando uma secretária, uma auxiliar nossa para que tenha certeza de que está tudo certo junto com o paciente. Faz na hora e acabou. Esse é um ponto que tem delicado. Você tem que ter a clínica que trabalhe exatamente como você precisa. Agora, o exatamente como você precisa é muito simples. É fazer uma tomografia se for em cima, você faz de maxila completa, se for embaixo, de mandíbula completa. Não é nada de excepcional. A única coisa que tem que acontecer é aparecerem as 3 esferas do X-Clip e mais nada. Uma vez feita a tomografia, a clínica radiológica vai exportar o arquivo original, que chama DICOM, né?
através de algumas plataformas. Essas são as que a gente recomenda. Como é um arquivo muito pesado, não adianta gravar no CD, não cabe. É em torno de 500 MB cada arquivo desse. Então, 500 megabytes é bastante coisa. Você pode fazer a transferência por WeTransfer, por Google Drive ou por Dropbox. Aí, um alinhamento com a clínica cardiológica vê a preferência de ambos. Hoje, nossa preferência é pelo WeTransfer, mas tanto faz. Tudo chega da mesma forma. Aí você pode me perguntar, mas qualquer tomógrafo serve? Foi isso que o Lai e seus colaboradores avaliaram no ano passado também, né? Fizeram um estudo com 4 tomógrafos avaliando um sistema de navegação. E eles descobriram que sim, há diferenças entre os tomógrafos. Inclusive, diferenças mensuráveis. De uma diferença de vestíbulo palatino de um implante planejado em um tomógrafo para outro de 1 milímetro. Gente, é muito. O que é uma diferença de 1 milímetro vestíbulo palatina? É a necessidade ou não de fazer uma ROG, passar ou não passar vestibular, é muita diferença, é muita diferença. Meio milímetro médio distal, talvez seja o suficiente lá no ápice, né? Talvez não no cervical, mas lá no ápice de encostar num dente, de encostar em um implante, então também não é interessante. E talvez pior, no eixo Z, ápico coronal, vocês verem de 0,7 a 1 milímetro, é o suficiente para pegar um nervo alveolar inferior, por exemplo, ou qualquer outra estrutura nobre adjacente. Portanto, a precisão dos sistemas varia sim com a resolução da imagem e da manutenção da máquina. Esse é um ponto importante. Vocês já repararam algumas clínicas radiológicas que vocês têm contato e pedem mais tomografia desde sempre, vamos falar assim, que aqui a gente consegue ver isso com facilidade. Que quando ele comprou o tomógrafo lá em, sei lá, 2015, 2018, a tomografia tinha uma qualidade fantástica. E hoje, essa qualidade diminuiu muito. Vocês já repararam isso? Isso significa, não é talvez que o radiologista não está trabalhando melhor ou pior, não, de forma alguma. É falta de manutenção. Essas máquinas dão manutenção, trabalham muito e a manutenção é cara. Então, é uma questão de chegar, cara, vamos fazer uma manutenção nessa máquina aí, né? Voltar ao que ela era antes. Olha aqui, sua tomografia como era, como está hoje. É a mesma coisa de a gente comprar uma Ferrari, né? Tudo levar no mecânico, né? Tem que empurrar a Ferrari, não adianta nada, né, pessoal? Bom, então se a gente já tem o X-Clip em mãos, temos o arquivo DICOM em mãos e temos o STL em mãos, nós vamos fazer o nosso planejamento no DTX. Gente, eu gastei 8... Lógico que aqui está acelerado, né? Mas eu gastei reais 8 minutos para fazer esse planejamento. É muito tranquilo, é muito rápido. Vejam aí. Aqui eu estou importando, então, o arquivo DICOM, conferindo. Faço o recorte que eu quero. Vejam as esferas aí, ó. Aí já dá para ver as esferas presentes, perfeitas, perfeitamente visíveis. Nós estamos, então, selecionando a mandíbula. Vou recortar essas oclusais que sobraram. Já tirei, pronto. Vou refazer a curva de corte virtual para que eu veja as imagens bidimensionais de forma mais precisa, de forma mais interessante. Troco, então, a área de trabalho para ver todos os cortes que eu quero. Aí eu vou selecionar o nervo passando. Tem uma ferramenta só para seleção do nervo. Agora sim, vamos ver o rebordo que sobrou para a gente. Não é um caso tão complexo assim, vocês podem falar, mas se forem reparar, o nervo alveolar inferior, o forame, está passando do lado, bem mesial. Aí eu selecionei o nosso STL e o próprio software faz o que ele chama de Smart Fusion, que é unir o STL à tomografia. E aqui eu também já uno o STL inicial ao nosso encerramento final. Vejam então que eu tenho todas as informações que eu preciso. Então, vou planejar a instalação do implante. Posso mexer em todas as áreas, em todas as formas, de forma tridimensional, tanto no 3D, na simulação 3D dele, né? Quanto nos cortes bidimensionais. Tudo pode ser feito. E aí, isso é um método meu, tá? Não significa que vocês têm que fazer igual. Mas eu aproveitei que tem essa T-Base, a Universal Base da Nobel, tem 3 milímetros exatos, que é a profundidade ideal do implante, né? De 3 a 4. E uso ela em relação à gengiva futura, para que a gente tenha, para que eu saiba exatamente a profundidade na hora de planejar o implante. Então, a gente tem tanto o posicionamento bidimensional horizontal quanto vertical. Meu pai apontou aqui para a gente ver qual é a correlação, né? A distância, muito próximo, na verdade,
do implante planejado ao forame. Nós queríamos o maior implante possível. Sim. E a ideia para fazer uma temporização imediata. Então, antes da cirurgia, vamos entender um pouquinho sobre o X-Guide em si. Esse aí, gente, é o conjunto de navegação, que é basicamente o coração da máquina. Ele é composto por 2 câmeras de alta resolução e por vários LEDs roxos. E ambos, os LEDs e as câmeras, vão fazer a leitura dos QR Codes que estão presentes nos fiduciários ou trackers. Fiduciários ou trackers são esses 2 equipamentos que estão aí, rosqueáveis, que um vai na boca do paciente, no X-Clip, e o outro vai no contra-ângulo, que é qualquer contra-ângulo, aquele que você já tem. Ele se adapta ao contra-ângulo. E aí a gente forma a triangulação. Conjunto de navegação, fiduciário do paciente, fiduciário do contra-ângulo. Existem 3 formas de rastreamento óptico. A primeira é o eletromagnético, que não serve para a gente, porque há uma interferência com as brocas metálicas, então nem vale aqui o comentário. Nós podemos fazer o rastreamento óptico ativo, que o conjunto de navegação tem LEDs e tem câmeras, igualzinho do X-Guide. E os trackers que ficam no paciente e no contra-ângulo também são feitos por LEDs, como consta na imagem. E nós temos o rastreamento óptico passivo, que é o do X-Guide. O conjunto de navegação também tem câmeras e LEDs, e os trackers são como se fossem espelhos, refletindo esses LEDs que são irradiados a partir do conjunto de navegação. E aí, só por essas imagens e pela informação de que ambos têm a mesma precisão, qual vocês preferem? O X-Guide porque ele é mais bonito? Não, na realidade, vamos lá, raciocinando conosco aqui, qual que vocês preferem? Eu não tenho dúvida nenhuma. Vejam como os trackers, vocês vão ver na nossa mão, do X-Guide são pequenos e como é um trambolho na boca do paciente, um trambolho no nosso contra-ângulo. Imagina fazer 2, 3, 4 implantes com isso na mão, o tanto que vai cansar e pesar. Além disso, tem mais 2 fatores no meu ponto de vista. Físicos, né? Primeiro, vai que um LED desse deixa de funcionar no tracker, acabou a cirurgia. Acabou a cirurgia. E outra, são mais 2 cabos passando. Num ambiente cirúrgico, estéreo, a gente sabe que isso não é legal, né, gente? Não sabe. Além disso, a imagem é melhor formada quando o conjunto que distribui a energia, que distribui a iluminação é fixo. Isso só acontece no rastreamento óptico passivo. Então é assim que fica no dia da cirurgia, basicamente. Vou tirar aqui tudo que vocês não precisam perceber. Nós temos então a tela do X-Guide, nós temos o conjunto de navegação, e aí mais difícil de ver, nós temos o tracker do contra-ângulo, que está ali na mão do meu pai, e logo atrás da minha mão, vocês veem o tracker do paciente, que não está muito fácil de ver, mas ele está logo ali. Então a gente e vocês sabem o que é o mais difícil disso tudo? É aprender a fazer isso sem olhar para o campo operatório. É você trabalhar olhando para a tela. É uma coisa que acho que ninguém comenta. Para mim é fácil, né? Para o Frank foi bem mais fácil. Eu cresci jogando videogame, né? Olhando para a tela. Mas para quem opera há muito tempo, realmente já é uma coisa mais difícil. Mas é completamente adaptável. É adaptável. Aí a gente tem alguns equipamentos que fazem parte do X-Guide. Vocês vejam o tamanho, agora vocês têm noção do tamanho do tracker do contra-ângulo, que ele é do tamanho de um contra-ângulo. Ele fica acoplado ao seu contra-ângulo e qualquer contra-ângulo, mais uma vez. Nós temos do lado dele o disco de calibração, que só serve para fazer a calibração, vocês vão ver. Nós temos também a sonda, que é o X-Mark, que faz, vocês vão ver também, né, a correlação entre a boca e a tomografia, quando não tem o clipe presente. Nós temos a Gold Plate, que é uma placa que faz tanto a calibragem quanto mede as brocas, porque pode ser usada qualquer broca. Então ela mede a broca que você está usando e a partir dali toca o barco. E nós temos também o X-Clip com o tracker do paciente acoplado. Bom, uma das coisas que já me falaram muito é que, não, mas essa cirurgia demora demais, demora muito, porque a calibração demora demais da conta, cara. Não faz sentido. Enquanto você calibrou aí uma vez, eu já fiz a cirurgia 10. Aí eu falei, será que é verdade?
primeiro de tudo, essa calibração aí não sou eu que estou fazendo, é minha auxiliar, nossa auxiliar aqui, uma delas. Para uma cirurgia real, vocês vejam o campo cirúrgico embaixo, e aí vocês falam, mas não tem paciente. Realmente, a calibração não precisa do paciente estar presente. E além disso, eu fui ver quanto tempo levava a Lidiane, então, porque a Lidiane fazendo essa calibração. Vamos lá. Desculpem a música, hein, pessoal. Peraí, deixa eu só tirar essa música aqui. A gente começa de novo. Peraí. Ah, não tem jeito essa aqui, né? Perdão. Vamos lá, vamos lá. Diminui o som. Então aqui a gente está fazendo a calibração. Eles são da gente para escutar aí. A gente está fazendo a calibração inicial aí. Tudo é guiado pelo computador, ou seja, que na tela aparece exatamente o que deve ser feito. Então a gente está girando o contra-ângulo, calibrou o tracker do contra-ângulo. Colocando então o disco de calibração agora. E essa etapa pode ser feita tanto no acelerador do próprio motor de implante, quanto na mão, como a Lidiane está fazendo aí. Eu acho mais fácil fazer no acelerador, mas ela gosta de fazer na mão, sem problema algum. O importante é calibrar direitinho. Então, 75%, pronto. Calibrou, joinha, é isso. Vamos lá, próxima etapa. Fazer a mesma giradinha com o X-Mark agora. Vamos lá. Ela vai girar, só clicar no play. Girando. Aí, 70, 80, 90, acabou. Calibrado. Agora a gente pega a Gold Plate no mesmo momento, ó, sem edição. E faz a calibração. Gira o X-Mark. Teve uma pequena edição nessa área, só porque tinha dado um erro na tela, só isso, mas nada demais. Então, vamos lá. Clicou, ok. E é isso, pessoal. O resto agora é na boca. Pronto. 1 minuto e 19 segundos, na verdade. O vídeo acabou em 1:23. Se a sua auxiliar da cirurgia não tiver 1 minuto, menos de 1 minuto e meio, tá difícil também, né? Vamos para a cirurgia, então? Aí a gente está verificando a calibração antes da cirurgia em relação ao X-Clip. Fazendo a incisão. Medimos a broca na Gold Plate. E aí vamos começar a perfuração, a fresagem. Perfurando. Então vocês vejam lá em cima, ó, tem em tempo real o que está fazendo a cirurgia e ali em cima tem no X-Guide. Vejam que a gente mostra ali no X, ó, ele tem o amarelo que é a profundidade da perfuração. E a angulação horizontal aí, a gente tem no centro desse X, ó. Quando a gente mexe o contra-ângulo, lá mexe também. Então a gente está a 0,5, 0,6 graus. E é terrível isso, porque a gente fica tentando achar o zero sempre, né? Quando a cirurgia é mão livre, a gente não tem essa noção. Aqui ele te mostra que você está errado. Aqui ele te mostra, põe o dedo na ferida, ele você ser horrível, você está errando. E aí vai. Conseguindo 0 graus, maravilhoso. Um pouquinho mais de profundidade. E agora a gente já vai para a última broca. E depois agora já a instalação do implante. Olha lá, o implante está sendo instalado, então, completamente navegado. Aí já a temporização imediata, o que nós fizemos, o superior tinha uma extrusão e 2 semanas. A posição, essa imagem é muito interessante. Aqui nós podemos ver então o nosso projeto e com uma sobreposição o que foi feito o implante exatamente nisso. E à direita do implante há exatamente essa mancha onde está o alveolar, o forame antoniano, a projeção no forame. E aqui já a restauração final, 3 meses depois, o caso finalizado. Então essa é a imagem que a gente tem. Aqui, rapidamente, eu acho que ainda faltam 5 minutos só. Só? Demorando hoje. Aqui, rapidamente, um outro caso, essa paciente é uma paciente periodontal, uma paciente antiga, a gente sempre lutou porque eram sequelas de um tratamento ortodôntico, onde removeram um premolar, tinha esse espaço e ela nunca quis. Mais para frente nós perdemos o primeiro molar, o 46, eu pus o implante. Nessa época eu queria distalizar o 45, ela nunca se dispunha a fazer nada, até que um dia
ela resolveu que poderia instalar um implante. E o mais interessante é que quando foi feito esse projeto, o software para se fazer esse projeto é o mesmo que teria para uma guia estática. E a guia estática disse o seguinte, olha, se você colocar um implante aqui com uma guia, nós não vamos ter espaço para as anilhas. Tem aí essa imagem. O interessante é que aí, nesse caso, a gente ganhou um presente da clínica cardiológica que cortou o X-Clip. Então, as esferas não foram tomadas, não houve a tomografia das esferas inteiras e só metade delas. Então, ele não consegue correlacionar sem as esferas todas. Sendo assim, nós partimos para a correlação manual. E aí, vejam, é isso que meu pai acabou de falar. A cirurgia guiada, ó, é a mesma coisa. O anel completamente guiado está demasiadamente próximo do modelo dentário, ou seja, não é possível fazer essa cirurgia totalmente guiada de forma estática. Mas na dinâmica não tem problema na dinâmica nenhum. Não muda nada. Então, já pode colocar. Aí a gente está fazendo o X-Clip dela. De qualquer forma, tem que ter o X-Clip para segurar o fiduciário, o tracker do paciente. E aí nós estamos, então, selecionando os pontos. Foram selecionados 3 pontos, ó. A gente selecionou a fossa central do 47. Beleza. A fossa central do 46. E aí do outro lado, se não me engano, então a incisal do 33. Do 32 aí. Pronto. E agora está selecionado, ele correlacionou tudo. A gente está testando. Vamos para a cirurgia. Cirurgia feita. Temporização imediata. Enxerto de tecido mole. Vejam o nosso implante aí na posição estética perfeita. É um espaço bem diminuto. Bem reduzido. E aí nós já temos também nossa prótese final. Lógico que de um pré-molar a gente mostrou um pré grande e um pré curto, né? Esse caso é bom para ser visto nessa posição. Então é isso daqui, olha, é no sentido de vestibular de mesial para distal. E o caso já solucionado e um resultado estético bem interessante. No futuro, ainda mais com o Vision Pro da Apple sendo lançado agora, e a própria XNav tem essa intenção de criar um óculos de realidade virtual para justamente não acontecer o que meu pai falou, né? Para facilitar, em vez de olhar para a tela, olhar para o próprio paciente, o planejamento sair em cima da boca do paciente. Aí seria fantástico, né? Então você estaria vendo o campo operatório ao mesmo tempo toda a tela da X-Guide. Que é o melhor dos dois mundos. E no futuro também, provavelmente teremos a Robot Assisted Implants, né? Os implantes assistidos por robôs que não são futuros, eles já existem, mas não é nada real, né? Os trabalhos, na verdade, se a gente for olhar, ó, vejam, eles compararam, inclusive, usando o sistema de navegação, como a gente está conversando, usar um humano e um robô fazendo a instalação dos implantes. E eles chegaram às conclusões seguintes. Ó. A cirurgia robótica apresentou menores desvios de entrada, saída e angulação do que a cirurgia de navegação dinâmica por humanos. E é claro, eles dizem que isso acontece porque o robô consegue ficar completamente estático. Mas se o paciente mexer, qual que é a viabilidade disso, né? Entretanto, sua precisão, confiabilidade e viabilidade devem ser testadas em situação clínica. Porque com o paciente parado e um manequim, realmente tudo fica mais fácil. Mas com o paciente vivo, aí já é outra história. Teria que ser uma anestesia geral e imobilizar totalmente o paciente. Imagina isso, né? Todo implante você fazer isso. Concluindo então, gente, em cima da risca aí, a navegação dinâmica promove o trabalho de maneira simples, com escaneamento do local cirúrgico, planejamento pré-cirúrgico e finalmente a instalação do implante em menor tempo e visita única, que é o que a gente já falou, por monitoramento direto da tela. No entanto, o investimento é alto quando comparado à cirurgia guiada estática, nada que a gente não tivesse falado antes. Por fim, o sistema de navegação atual apresenta algumas dificuldades na prática diária, portanto, a equipe precisa aprender a trabalhar junta para facilitar o uso. Isso é real. Inicialmente, quando vocês tiverem a primeira experiência com o X-Guide, é difícil, você não está acostumado a fazer daquela forma e toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, há complicações. Mas uma vez que você insiste, faz 2, 3, 4, 5 vezes, aí é para a vida toda. Você vai entender que o conforto e a previsibilidade de usar uma máquina dessa, nada compra, nada existe igual.
E tanto é que a gente fez aqui uma brincadeira, comparando a cirurgia mão livre, a cirurgia guiada laboratorial, estática e a dinâmica. Isso não tem referência bibliográfica. Isso é a gente. Isso é a gente. Aí nós fizemos o que nós entendemos no momento sobre esse posicionamento guiado de implantes. Depois de ter feito todas, né? Depois de ter trabalhado com todas. Então, se a facilidade para o clínico experiente, a mão livre não é nunca fácil. Na verdade, você faz achando que está certo, mas na realidade a gente não tem certeza, né? O erro que você tem. A laboratorial facilita porque a gente tem uma referência da coroa final. Já a estática, a guiada estática, computadorizada e a dinâmica, a gente é mais fácil para o clínico experiente planejar e executar. Para o clínico inexperiente, a mão livre é quase impossível, né? A cirurgia guiada laboratorial é um pouco mais difícil. A estática normal já é mais difícil também. Isso a gente não comentou aqui porque a aula é mais curta, mas há trabalhos na literatura que falam que mesmo clínicos experientes, e é claro, inexperientes também, quebram a guia, passam a mandíbula com a guia, enfim, acontece de tudo na estática também. Agora, a dinâmica para o clínico inexperiente, sem sombra de dúvida, pelos relatos da literatura, e existem vários, quem quiser a gente pode ver os artigos aqui depois, que a cirurgia dinâmica é muito fácil para o clínico inexperiente, principalmente para os mais jovens. Na verdade, essa máquina veio para dar um equilíbrio nisso. Entendeu? Eu já coloco implante há quase 20, 30 anos. E lógico, você vai adquirir nessa mão, mas ela consegue nivelar entre o experiente e o que tem menos experiência. A precisão da mão livre é imensurável, né? Não tem como, normalmente nada. A cirurgia guiada laboratorial só a coroa, não o osso. A estática e a dinâmica tendem a ser melhores. O tempo cirúrgico da estática, pela literatura, é a mais rápida de todas. O tempo laboratorial, mão livre, nem tem. Guiada e estática são piores. Laboratorial e estática computadorizada são piores, porque o tempo laboratorial é maior. E a dinâmica também não tem tempo laboratorial. Já a flexibilidade cirúrgica, a mão livre é completamente flexível, você literalmente faz o que você quer, né? Na guiada laboratorial você também tem flexibilidade, porque só tem a guia de acetato. Na estática você está completamente travado e a dinâmica você tem a flexibilidade de uma mão livre sem e a precisão de uma cirurgia guiada estática. Em relação a custo, com certeza a mão livre e laboratorial são os mais baratos. A estática computadorizada já é um pouco mais cara. E a dinâmica, o investimento é mais alto, mas que, sem dúvida, bom, a gente tem, né? Então, sem dúvida, o investimento vale. E a curva de aprendizado, a pior delas, no nosso caso, é a mão livre, para você entender que está fazendo errado ou não. Você precisa de mão para fazer isso. O que não é verdade para as outras. A cirurgia guiada laboratorial precisa de mão também, mas a estática e a dinâmica já tem uma curva de aprendizado um pouco maior, vamos falar assim, mas já começam fazendo da forma correta. Bom, sendo assim, pessoal, a gente agradece. Estamos aí nós dois Superman, né? Agora a gente tem visão de raio-x e nossa primeira foto com o X-Guide, o Gustavo aí, quando veio entregar a máquina pra gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E alguma pergunta? Nós estamos aqui à disposição.